Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Uma boa noite a todos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o irmão Jason para lhe falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre as bênçãos e para trazer um pouco mais daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Assim sendo, eu gostaria de pedir que aqueles que gostam de acompanhar pela Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, é o último livro da Bíblia Sagrada e é um tema apropriado para os nossos dias. Quero cumprimentar os nossos irmãos que nos ouvem por esse Brasil afora. Agorinha mesmo estava falando com a irmã Rosânia, que juntamente com seu esposo nos acompanha. Deus te abençoe, irmã. Pessoal em Medicilândia, Uruará, esparramados por esse mundão de meu Deus. Deus vos abençoe onde você estiver, que Deus possa te alcançar com a sua poderosa e misericordiosa mão. Amém? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, eu quero frisar o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Meu Deus! Eu fico pensando
como isso se encaixa com as religiões de hoje. Você vê uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo. Eu tenho. Eu isso, eu aquilo. E no entanto, pelo discernimento do próprio Espírito Santo, nós percebemos que aquela pessoa não tem nada. Nós percebemos que aquela pessoa não tem aquela riqueza espiritual que ela tanto diz ter. Ora, é muito simples eu chegar para alguém que não me conhece e dizer que eu tenho algo sem ter. Mas se alguém me conhece e eu falar que tenho algo sem ter, aquela pessoa vai saber que eu estou mentindo. Então não adianta um crente dizer que tem algo, tentando enganar-se a si mesmo, quando alguém que tem aquilo e tem o discernimento daquilo, olha para aquela pessoa que diz ter e sabe que ela não tem. Como o nosso profeta disse, contando uma certa vez sobre uma pessoa que chegou a ele e perguntou: irmão Brana, uma pessoa que tem o Espírito Santo pode fazer tudo o que quiser? E ele disse: pode. Pode, sem medo, fazer tudo o que quiser. Ah, então uma pessoa que tem o Espírito Santo pode fazer tal e tal coisa ilícita? Ele disse: olha, uma pessoa que tem o Espírito Santo não deseja fazer nada ilícito. Só vai desejar fazer o que é bom. Só vai desejar fazer o que é certo diante de Deus. Só vai desejar fazer o que é da vontade de Deus. Agora você diz ter o Espírito Santo, mas na sua casa você tem um ídolo material. Seja ele um cantor gospel, seja ele o que for, você tem um ídolo material, natural, carnal. Você diz que tem o Espírito Santo e idolatra um time de futebol. Você deseja ver a vitória material, carnal, para satisfazer a sua carne, o desejo da sua carne. Então você diz ter o Espírito Santo e deseja coisas impuras. Como poderia eu dizer eu tenho o Espírito Santo desejando algo contrário ao Espírito Santo? Como poderia eu dizer ter o Espírito Santo e não fazer somente o que agrada ao Espírito Santo, o que agrada a Deus? Então você diz: rico sou porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não tenho falta de nada. Eu sou um bom crente. A segunda parte do versículo 17 diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ora, você pensa que está vestido e diante de Deus você aparece nu.
Você acha que está rico e diante de Deus você está pobre? Você acha que vê tudo e diante de Deus você está cego? Meu Deus! Essa foi a profecia para os últimos tempos, para a era em que nós estamos vivendo, onde as pessoas achariam que teriam tudo, sem ter nada, espiritualmente falando. Um vazio dentro do coração, pedindo algo, e da boca para fora, falando línguas estranhas, dizendo que está cheio, e o coração sedento por algo. É melhor que você não fale, não abra sua boca, mas que por dentro você esteja cheio, repleto de harmonia com Deus. É preferível você estar em silêncio, as pessoas pensarem que você não tem nada e você está cheio. É melhor assim do que as pessoas pensarem que você está cheio devido ao seu muito falar e muito se expor, quando na verdade você está vazio, desejando algo que você não tem e não sabe nem onde vai encontrar. E você procura, e você está numa igreja, quando menos espera a gente te ver, você já está em outra igreja, procurando algo, como aquelas virgens nércias procurando azeite, porque aquele clamor da meia-noite já tem soado, o noivo está vindo, as pessoas estão igual barata tonta procurando e não vão encontrar. Se você não comprar daquele que tem, e tem em abundância, ouro fino, provado no fogo, para te enriquecer. Ele tem vestes brancas para te vestir, meu irmão, minha irmã. Não é no seminário que você vai encontrar o Espírito Santo. Não é na igreja mais bonita que você vai encontrar o Espírito Santo. Você vai encontrar isso é na palavra de Deus. Requer sinceridade para que você se enriqueça. Requer humildade para que você consiga comprar isso. Deixa as pessoas pensarem que você é pobre e você ser rico, porque será melhor do que as pessoas pensarem que você é rico do Espírito Santo e você estar vazio, não ter nada. O muito falar nada edifica. Às vezes a gente passa em frente a igrejas e vê as pessoas tão eloquentes, falando tão bonito, com um linguajar arrebatador. Mas e o Espírito Santo? Onde está? Como é que fica? Um dia eu fui conversar com uma pessoa e quando eu fiz uma citação bíblica, essa pessoa me repreendeu. Disse: olha, eu sou crente desde que eu nasci, eu entendo, eu sei o suficiente para estar bem. Eu me calei. Falei, o que é que eu vou falar para uma pessoa dessa? Ela disse:
o que eu acabei de ler. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E olha que é de uma igreja bem mundana, onde as pessoas são bem liberais. Então, a Bíblia Sagrada tem se cumprido. As profecias de Apocalipse têm se cumprido. A palavra de Deus disse no versículo 19 aqui do mesmo capítulo 3, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, eu vou falar uma coisa bem séria. Deus não vai castigar a quem Ele não ama. Ele vai repreender e castigar a todos quantos Ele ama. Aí você diz, então essa pandemia é para castigar os filhos de Deus? Não. Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Deus não tem compromisso em sair matando as pessoas por aí, não. Ele repreende você e te castiga para que você se adeque a Ele. Se você é um crente relaxado, liberal, e Deus não te castiga, não te repreende, não faz com que você se arrependa e se alinhe com a palavra, isso aí é a Bíblia. Agora, quando você comete uma falha e você se sente repreendido e você é castigado e você sofre a consequência daquela falha e você olha para cima e diz, Pai, eu sei que eu estou sofrendo pelos meus erros. Perdoa-me. Me alinhe com a tua palavra, Pai. Me coloca onde tu queres que eu esteja. É porque Ele te ama. E você passará por isso e vai agradecer a Ele até pelo castigo que Ele te deu. Então, irmão, irmã, nunca fale que você não precisa mais saber nada. Nunca se negue a ouvir a palavra de Deus. Me lembro uma vez que eu estava conversando com um senhor de uma certa igreja e ele gostava muito de ficar pregando para mim, falando da palavra de Deus e falando das coisas, dos acontecimentos, do cumprimento da palavra, das profecias. Eu conversava bastante com ele. Até que um dia ele estava com um livro na mão e ele chegou e falou assim, irmão, as coisas estão assim, 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 e está cumprindo as profecias de Deus, não é, irmão? Eu falei, está cumprindo. Aí ele falou assim, olha o que Deus disse bem aqui. Aí abriu aquele livro. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Isso aí que o senhor vai ler é a Bíblia? Aí ele falou assim, não é a Bíblia não. Aí eu falei assim, é uma citação bíblica que a pessoa que escreveu esse livro aí fez? Aí falou assim, ficou assim, falou, não, irmão. Eu falei assim, então, se o senhor quiser conversar comigo e falar que quem escreveu isso aí foi fulano de tal, o senhor fale. Mas não diga que esse fulano de tal aí é Deus, não, porque isso é uma blasfêmia. Eu falei, essa pessoa nunca será Deus. Eu falei, então, se o senhor quiser conversar comigo e dizer que foi o fulano,
que escreveu, olha aqui o que o fulano disse, que seja o profeta fulano disse, eu vou ouvir. Mas se o senhor vir dizer que as palavras dessa profecia do fulano de tal aí, falar que foi Deus que falou, que isso aí é palavra, é de Deus, isso aí é Deus falando, e não é a Bíblia Sagrada, o senhor me desculpe, mas nossa conversa vai encerrar bem aqui. Então assim, tenha você um discernimento para você saber quando uma pessoa está falando a palavra de Deus para você, ou está querendo infiltrar pensamentos humanos em você, dizendo que é de Deus. Tenha esse discernimento. Enriqueça-te com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com as revelações e não com as interpretações. Enriqueça-te. Compre vestidos brancos, para que quando você estiver a falar, a apresentar-se, que você não seja achado nu, que você não seja achado pobre, miserável e cego. Ele disse que é para você comprar colírio dele. Você sabe que não é em qualquer lugar que é falada a verdade. Você sabe que Deus, Ele não sai distribuindo a verdade para todo mundo. É somente para aqueles que são eleitos a ouvir a verdade. E se você parou para nos ouvir, é porque você foi eleito para ouvir essas verdades. Nos perdoe pelo mau jeito de falar, pelo pouco conhecimento do português, mas nós temos compromisso com a verdade. Nós não temos compromisso com rótulo de igreja. Nós não temos compromisso com pregar uma denominação e se a igreja falar, a gente assina embaixo. Não. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e as suas revelações. Amém? Deus te abençoe. Você sabe onde nos encontrar. Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro Brasília. Teremos culto amanhã às 19 horas, sexta-feira às 19 horas e domingo às 8 da manhã e também às 19 horas. Amanhã teremos um poderoso culto de oração e ação de graças, se Deus assim nos permitir. Seja abençoado conosco. Também de segunda a sexta nossa programação vai ao ar às 20 horas e 30 minutos, como estamos hoje. Se você desejar entrar em contato conosco, nosso número 93992073704, você fala diretamente com o nosso pastor. Amém? Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar agora com o hino A Realidade e a Revelação. Deus vos abençoe. Para os dias que estamos vivendo, Deus enviou mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação e mostrando toda a verdade, o que é falso, o que é perfeito. É o
mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Este grande mensageiro